Diretor, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. 6,6%, claro, é uma queda. A gente comemora, mas os números ainda podem melhorar. Esses números podem cair muito mais, não é, diretor? Exatamente, Patrícia. 6,6 é uma queda ainda pouco expressiva, mas eu diria que é uma queda importante, porque significam não apenas números, significam vidas salvas. Se nós olharmos que nesse mesmo período, de janeiro a junho, né, em 2024, nós perdemos 482 vidas. Em 2025, nós perdemos 450, então 32 vidas nós salvamos, né? Deixamos de perder 32 vidas. O esforço continuará intenso para que a gente possa contribuir com a redução das mortes no trânsito, que é algo que tem preocupado bastante todo o governo, as estruturas de trânsito, né, dos municípios, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todo mundo que está envolvido com esse processo. Os dados são do Observatório de Trânsito do Espírito Santo, trazem também uma redução no número de mortes entre motociclistas, não é isso, diretor? É uma redução também pequena e próxima, né? 5,9%. Em 2024 foram 237 pessoas que morreram sobre motocicletas. Em 2025, 223. Mas continua esse percentual muito elevado, quase 50%. Então, nesse período, 49,45%. Então, a gente pode falar que 50% das mortes foram pessoas em motocicletas. Ou pilotos, ou caronas, passageiros. Exatamente. Em alguns casos, até pessoas que foram atropeladas por motocicletas. A gente também traz esse número, não é um número muito grande, mas estão envolvidas em relação a motocicletas, mas principalmente o piloto e o carona. Um dado que chama a atenção e que eu trouxe aqui no início também da nossa conversa e chamando, né, os nossos ouvintes para participar, é a quantidade de mortes entre ciclistas e que aumentou consideravelmente, 36,8% a mais, diretor. É um crescimento muito expressivo, Patrícia. Nós estamos bastante preocupados. Esse crescimento vem forte desde o início do ano e nós temos a leitura de que está ligado com essa explosão do uso das bikes elétricas, que está muito presente nesse início de ano. A gente percebe assim, uma proliferação desses equipamentos que são bem-vindos, né? São equipamentos que ajudam na mobilidade, nessa micromobilidade, mas as pessoas não compreendem que para usar a bicicleta, né, para usar uma bike elétrica, tem regras, né? Porque existem regras para a pessoa estar pedestre no trânsito, e existem regras para a pessoa usar uma bike e uma bike elétrica. E tem crianças utilizando a bike, chega a uma velocidade que é expressiva, né? Ela pode chegar até 32 km por hora, uma velocidade que pode levar um risco muito grave numa queda, numa colisão. Não é obrigatório no caso de uma bike elétrica, mas nós sugerimos muito fortemente o uso de um capacete, né, para proteção do crânio de quem está usando, e muito cuidado com as regras. Foram 19 acidentes com ciclistas em 2024 e nesse primeiro semestre de 25 foram 26, aumentaram 26 pessoas que perderam a vida. Agora, vocês têm esses números dessas 26 mortes? Quantas pessoas estavam numa bike normal e numa bike elétrica? Nós não conseguimos ainda essa separação. Esses equipamentos são muito recentes e nem todos os agentes foram... Os nossos softwares não estão preparados para essa distinção. Então, nós estamos ainda em processo de adequação para que essa informação possa vir de uma maneira mais
adequada. Então a gente não tem essa separação ainda. Há pouco o senhor falava sobre as vítimas entre motociclistas, né, caronas, passageiros, e citou também a questão dos atropelamentos por acidentes de moto, que também acontece. O número de atropelamentos também sumiu, de pedestres. Cresceu aí quase 3%, né, 2,9%. Sempre uma preocupação, e é bom chamar a atenção, né, dos ouvintes para a atenção quando nós estamos pedestres junto às vias, né? E nós temos muitos casos em que as pessoas estão desatentas, utilizando o celular, trocando mensagens, e aí ingressam na via de forma desapercebida e são surpreendidas pelo veículo, né? Então é muito importante que o pedestre esteja muito atento, porque o pedestre, ele é a parte mais vulnerável em todos esses atores no trânsito. Quais as cidades que registram os maiores números? Uma cidade detém os maiores números de todas essas ocorrências e mortes? Ou uma ganha... O município da Serra tem números hoje bastante preocupantes, bastante elevados, né? O município é muito grande, tem a maior população, tem a maior frota, então não é culpa do município, a prefeitura com a sua guarda municipal bastante atuante. Nós vamos reforçar as ações lá em apoio para a gente fazer um esforço de contenção. Mas teve um crescimento, né? Maior número de habitantes, maior número de veículos, né? Então, exatamente. Na Serra nós tivemos, nesse mesmo período, em 2024, 28 mortos, e em 2025 subiu 42. É um crescimento muito expressivo. Em Cariacica nós tivemos 18 em 2024 e foi para 23. Então esses dois municípios elevaram a nossa preocupação. Também tivemos quedas expressivas em regiões. A região noroeste, na região noroeste nós tivemos 37 casos a menos, comparados com o período do ano passado. E na região serrana tivemos 31 casos a menos. São reduções bastante expressivas aqui na região, né? Região interior. Isso também é bastante importante. A gente fica acompanhando esses números. Sim. E conforme uma região, um município desvia muito do quadro, né, histórico, geral, a gente aumenta a presença de dois fatores mais imediatos, que são a atividade de educação do trânsito e da fiscalização também, porque é importante para ajudar a fazer a contenção. Na fiscalização, nós estamos reforçando as ações da lei seca, porque muito a relação entre o álcool e morte no trânsito é uma relação confirmada. A nossa polícia científica divulgou recentemente, né, estudos de sequências de anos, né, que mostra aí uma presença em diferentes anos aí acima dos 40% e próximo de 50% de pessoas que morreram no trânsito e passaram por laudo cadavérico lá no INL, né, na polícia científica, tinham presença de álcool. Então isso indica uma relação muito direta entre o uso do álcool e morte no trânsito. Tem um número muito elevado. Então, e não é por falta de campanha e de aviso contra isso, né, diretor? Não é por falta de campanha. Nós temos campanhas sistemáticas do Detran, na grande mídia, né, em todos os canais. Nós temos as ações educativas e nós temos as fiscalizações da lei seca, que é para proteger a sociedade. Sim. Nosso interesse não é arrecadar multa, é proteger a sociedade, é tirar de circulação o infrator, quanto mais que insiste em ingerir álcool e conduzir veículo, contribuindo decisivamente para essas tragédias que nós verificamos aqui. Eu vou te dar um dado que nos chama atenção. Na região metropolitana, quando a gente olha
o número de mortos por dia, neste período, a gente vê um número elevado na terça-feira, que coincide, mais recentemente, com os dias de jogos aí da Copa do Mundo. Em outros períodos, a gente tem números elevados nas quartas-feiras, que coincidem com os dias de jogos do Brasileirão, né, e outros jogos. Muitos vão assistir jogos em bares, consomem bebida alcoólica, e a gente tem esse reflexo direto no número de mortes nessas datas. No caso, sempre foi na quarta-feira, e aqui, como tiveram muitos jogos nessas datas de terça, a gente percebe um número elevado aqui nesse período até junho. A Copa que o senhor fala é o Mundial de Clubes, que terminou nesse domingo. O Mundial de Clubes, exatamente. Diretor? E a gente vai aumentar a fiscalização sobre motocicletas. Dia 27 de julho, inclusive é o dia do motociclista, dia nacional. Nós vamos fazer ações educativas e também haverá ações de fiscalização em todo o estado. Nosso interesse é garantir que o motociclista esteja com capacete, né, esteja usando a proteção adequada, principalmente para que a gente tenha a proteção mínima, né, e evidentemente cumprindo as regras do trânsito, seja com a sua motocicleta com as condições mínimas, não tenha pneu careca, né? Diretor, enfim. Vou pedir para o senhor ficar comigo, a gente só vai ali para o repórter CBN e já volta, porque tem pergunta dos nossos ouvintes, principalmente em relação a bicicletas e pedestres e patinetes. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso CBN Vitória. Conosco, o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira. Nós estamos falando sobre os números do Observatório de Trânsito do Espírito Santo, que registraram quedas no número de acidentes de trânsito, 6,6%, e também no número de acidentes envolvendo motociclistas, 5,9%. Mesmo sendo números mais tímidos, mas ainda assim são quedas que estão sendo registradas, e isso é bom e quanto mais melhor. O que preocupa é que aumentou o número de acidentes com ciclistas e o número de acidentes envolvendo pedestres, ou seja, os atropelamentos. E aí o Detran já disse que vai dar uma atenção também um pouco maior para essa questão, para esse lado. Diretor, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. E o senhor estava falando que dia 27 de julho agora é o Dia Nacional do Motociclista e que vocês vão preparar ações educativas para continuar conscientizando os motociclistas dos perigos no trânsito para que esses números possam cada vez mais caírem, certo? Isso. Agora, chegaram perguntas dos nossos ouvintes aqui a respeito de patinetes e de bicicletas elétricas. Eu tenho o Giovanni dizendo que ele quase foi atropelado nesse final de semana por um patinete guiado por um menor de idade. E o pior é que ele estava conversando com o representante da empresa que cede esse serviço sobre a irresponsabilidade dos maiores de idade de deixar os menores dirigirem. Eu não falo pais, porque às vezes está com o tio, está com o avô, está com o amigo, né? Então não necessariamente o pai é o responsável por conta disso. Apesar de que educação, né, não anda, não faz, né, por parte dos pais também ajuda. Enfim, ele diz que ninguém se machucou, mas ficou um baita susto. E aí ele questiona, né, quando é que o Detran poderia, de alguma forma, intervir isso, mesmo que seja com uma campanha junto com a empresa responsável. E o Jailson está aqui dizendo, está previsto algum curso de conscientização para quem compra uma bike elétrica? Vamos começar pelos patinetes? Sim. Os patinetes, os patinetes, vamos lá pelas as bikes elétricas. As bikes elétricas são aquelas que têm, dependem dos pedais para serem acionadas. Então, elas não podem ter acelerador, certo? Então, são aquelas que têm um pedal. Quando você aciona o pedal, aí ela tem um motor elétrico e ela dá aquela ajudinha. Então, aquela que parece uma bike elétrica, mas tem um acelerador também, já é um outro equipamento, que é o autopropelido. Que é a propulsão humana, né? Você pedala para ela ter energia. E tem os ciclomotores, que já são uma outra condição. O ciclomotor, ele tem uma outra potência, tem que ter habilitação para conduzir, tem que usar capacete, né? Então, existe uma confusão grande aí. Além dos patinetes,
que você citou. Nós estamos preocupados com essa chegada desse conjunto de equipamentos, né, que ajuda a mobilidade, mas ainda tem bastante confusão de como utilizá-los. E estamos preparando um conjunto de campanhas junto com as guardas municipais para abordar em faculdades, escolas, de ensino médio, que tem bastante utilização, em algumas vias, né? Para a gente começar esse trabalho. A gente deve fazer, e agora em julho a gente deve focar nos motociclistas. Em agosto, com o retorno das aulas, a gente deve focar aí nesses equipamentos, abordando faculdades, escolas e algumas vias de grande circulação para contribuir com essa conscientização. Outra pergunta aqui que chega de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele pede também uma atenção especial em campanha para os pedestres. Porque ele falou, olha, o número de atropelamentos pode aumentar, mas tem muito pedestre irresponsável que tem, vou tentar resumir aqui, né, que não conhece como funciona o carro e acha que dá para atravessar uma rua sem correr nenhum tipo de risco. E atravessa fora da faixa, atravessa com o semáforo aberto para os veículos, enfim. Ele diz que, em suma, né, ele diz que o pedestre, ele muitas vezes não é motorista. Todo motorista é um pedestre, mas nem todo pedestre é motorista. E os pedestres não têm noção de como é o funcionamento e o tempo de freada de um carro. E aí eles atravessam, ele até cita uma frase aqui engraçada, ele não é louco de me atropelar? Eles vão atravessando a rua e às vezes o carro realmente não consegue parar. E como é que fica numa situação? O motorista acaba sendo culpado de atropelar o pedestre, mas ninguém olha que o pedestre muitas vezes erra. Então ele está pedindo campanha também para os pedestres. A gente faz, né? A gente faz campanhas para os pedestres também, chamando a atenção para que o pedestre esteja atento às regras, né? Utilizar a faixa é muito importante, né? Isso eu já tinha comentado sobre o uso do celular. Agora, é importantíssimo que o condutor de veículo entenda que o pedestre é a parte mais frágil. Então, por isso existe uma campanha no mundo inteiro, principalmente nos centros urbanos, com uma redução da velocidade. Porque com um certo nível de velocidade, realmente é muito difícil parar o veículo a tempo de qualquer surpresa. E é bom lembrar que muitas vezes o pedestre que vai estar ali é uma criança, né? E a criança, mesmo que orientada, em algum momento ela tem uma ação repentina, a sua atenção é desviada, né? Por algo que faz com que ela deixe de ter um cálculo racional. Então, o condutor precisa, sim, ter uma atenção muito redobrada em relação ao risco com o pedestre. E o pedestre, é claro, ele precisa seguir as regras, o ouvinte tem razão, mas é por isso que o condutor tem essa grande responsabilidade, porque o pedestre é vulnerável, e é bom lembrar que nem todos os pedestres têm, por mais que tenham orientação, eles têm a capacidade plena, né, de tomar as decisões racionais o tempo inteiro. Bom, e para encerrar, a pergunta que chega aqui pelo menos de 2, 3 ouvintes, falando da educação na escola, que o Detran tinha que se unir com o governo do estado para colocar a educação no trânsito como matéria na grade escolar. Esse é um debate que existe no país inteiro. Isso não está autorizado, né? Não cabe hoje no currículo, não tem como inserir essa matéria, se tem uma decisão tem que ser feita por legislação em Brasília. O que a gente está fazendo aqui é de maneira transversal, né? Inclusive, o nosso foco hoje tem sido levar para dentro do novo ensino médio como uma matéria letiva, né? Que o ensino médio prevê que o aluno possa escolher algumas matérias. Então, nós estamos apresentando a matéria de educação do trânsito como eletiva, e como a resolução do CONTRAN permite,
a gente está dando como opção, se o aluno escolher aquela letiva da educação do trânsito, autorizada pelo DETRAN, e ele fazendo, né, e tendo a frequência, conforme a orientação do DETRAN, ele pode adiantar a parte da formação da autoescola. Então, esse aluno do ensino médio, fazendo assim, depois, se ele quiser fazer a sua carta de motorista, ele já vai direto para fazer a prova teórica e depois entra na aula prática, dá um adianto no processo de tirar a carteira. Isso, nós já fizemos um projeto piloto e estamos agora fazendo em outras 5 escolas, 2 em Vitória e 3 na Serra. O projeto deu super certo e a gente está se preparando para expandir para todo o estado aí, essa educação do trânsito dentro do ensino médio, que é um público que está bem próximo, né, de poder se tornar condutor, e a gente está levando essa estratégia. A estratégia de abordagem dos pequenos, né, da educação fundamental, a gente faz através do DETRANzinho com as visitas às escolas, né? Então a gente vai nas salas ou a escola junta os pequenos e tem toda uma estratégia pedagógica para abordá-los, e funciona muito bem, porque os pequenos chegam em casa, abordam os pais, né? Chamam a atenção quando estão no veículo, porque eles captam bem essa compreensão da importância de usar o cinto, de ter o capacete na motocicleta, né? De ter atenção, e a gente faz bem essa parte com os pequenos também. O Marco está fazendo uma observação aqui a respeito dos pedestres, diretor, dizendo que o pedestre tem que saber que ele é o elo mais fraco, sim, da corrente, mas mesmo estando certo, ele é o que tem mais a perder. Com certeza. E o pedestre, ele é uma parte expressiva, né, das vidas que perdemos, né? Nesse caso, este período de janeiro a junho, 16% das vítimas, das vidas que perdemos, foram pedestres, né, atropelados, que morreram atropelados. Diretor, as campanhas continuam, conscientização por parte de todos que fazem o trânsito, porque todos nós somos o trânsito, né, de onde nós vivemos, para torcer para que esses números possam diminuir ainda mais e consideravelmente para o segundo semestre desse ano de 2025. Continuam, nós temos campanhas de massa, né, que vão através dos veículos de mídia. Temos um foco no motociclista neste mês, e em outros meses tem outras orientações, né? E ao longo a gente vai olhando os dados e conforme a necessidade a gente vai com a nossa equipe mudando o enfoque. Mas durante todo o ano tem. Aí tem as atividades de rua que a gente faz, né? Que são as intervenções. Tem as atividades de empresas, com condutores e profissionais. Tem as atividades nas escolas, em faculdades e de uma maneira geral. Então, não só do DETRAN, mas de todas as agências de trânsito, sejam as municipais e também da própria PRF, que tem uma equipe bastante atuante. Então, o esforço é grande na parte da educação, para que a gente chame a atenção da sociedade e mobilize todos para evitar, porque o governador fez esse grande esforço combatendo o crime, né, e conseguiu reduzir a morte violenta, os homicídios, crime doloso. Mas no trânsito é diferente, não temos como combater um criminoso, nós estaremos lidando com o comportamento humano, né? E é mais complexo fazer esse enfrentamento para ajudar a mudar o comportamento. Tá certo. Diretor, obrigada mais uma vez, viu? Um bom dia para o senhor e para todos da equipe. Bom dia para você, Patrícia, e para os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Estamos aqui à disposição. Até a próxima. Obrigada.